Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Hoje à noite, trago histórias arrepiantes do Deepwood para vocês. Mas estejam avisados, várias dessas histórias são especialmente perturbadoras e gráficas. Este vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis ou de coração fraco. Você foi avisado, mas por agora é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Meu vizinho costumava ser um guarda florestal para o Serviço Nacional de Parques. Ele está aposentado agora, mas de vez em quando, após algumas bebidas, ele começa a compartilhar essas histórias comigo. Ele estava trabalhando em um turno da noite nas montanhas Apalaches em uma noite clara. Era por volta de 75. Após meia hora de patrulha, algo tocou seu ombro. Era uma gota pegajosa de líquido e, instintivamente, ele levantou a mão e limpou. Quando ele olhou para os dedos sob o feixe de sua lanterna, eles estavam cobertos de sangue. Foi quando o verdadeiro horror começou. Ele inclinou suas luzes para cima em direção às árvores. Bem acima, perto de 30 metros de altura, estava a carcaça mutilada de um cervo, torcida como se tivesse sido esmagada em um torno. Seus membros dobrados de maneiras que a natureza nunca pretendia, e a carne pendia de seu osso estilhaçado. A coisa não estava apenas morta. Parecia uma encenação violenta. E a árvore em que estava alojado não tinha galhos pelos primeiros 20 pés. Ele tinha certeza de que nenhum puma ou urso poderia ter arrastado aquilo até lá. Nem era para haver pumas naquela parte do estado. Ele ficou lá paralisado. A floresta parecia de repente muito pesada no dia seguinte. Quando ele voltou com uma equipe para examiná-la, o veado tinha desaparecido. Não havia vestígio do sangue nem um galho perturbado, mas aquela sensação de que ele estava sendo observado persistiu. A segunda história me assustou mais. Meu vizinho não estava de plantão para ele estava de férias, caminhando pelo Parque Nacional New River Gorge, em West Virginia. É enorme. Mais de 65 mil acres de trilhas sinuosas, cidades fantasmas e pura selva. Ele caminhava por uma trilha conhecida quando notou um caminho lateral fraco, provavelmente uma trilha de veado ou algo cortado por ciclistas. Ele estava com um humor aventureiro, então ele desviou quebrando galhos e foi marcar sua rota. Quanto mais caminhava, mais silencioso ficava. Silêncio total, sem pássaros ou vento. Foi quando ele encontrou, em uma clareira, um prédio, não uma cabana, mas uma estrutura de tamanho completo. E não estava desmoronando ou decaindo. As janelas estavam intactas. O telhado parecia sólido, sem musgo, sem podridão, apenas lá, como se tivesse sido largado na floresta ontem. Curioso, ele se aproximou e o prédio acabou por ser uma igreja. A porta da frente não estava trancada. Ele entrou silenciosamente e o ar cheirava levemente a pedra úmida e cera de vela. Mas o interior estava limpo. Limpo demais. Sem detritos. Os bancos estavam intactos. O altar estava de pé e sobre ele havia um grande livro encadernado em couro. Ele se aproximou e notou que algo estava errado. O livro não era uma Bíblia, o texto era estranho, nenhuma língua que ele reconhecesse. E os símbolos que decoravam as paredes e o altar não eram cruzes, eram desconhecidos, irregulares e intrincados, como algo de um antigo culto. Foi quando o sentimento o atingiu, quando sua pele se arrepia e seu estômago se aperta, e todos os instintos gritavam para ele sair dali. Ele recuou devagar, evitando fazer barulho. Então ele ouviu um rangido suave. Ele não esperou para ver quem ou o que estava lá. Disparou pela porta, correu para a floresta seguindo o rastro de galhos quebrados de volta à segurança sem olhar para trás. Mais tarde, ele denunciou o prédio às autoridades do parque. Eles ignoraram, possivelmente uma antiga igreja de uma cidade mineradora. Ainda estava estruturalmente sólido, sem necessidade de verificação. Mas ele sabe o que viu e o que sentiu. Que ele nunca deveria ter entrado naquele lugar e algo mais deve ter estado lá com ele.
Ele disse que ainda sonha com isso, o livro, os símbolos, o silêncio e os passos seguindo atrás. Meu pai não era apenas um lenhador, ele era um cortador. Um dos poucos treinados para lidar com as temidas colheitadeiras de árvores. Máquinas construídas como tanques, armadas com lâminas giratórias, capazes de cortar pinheiros de 100 pés como manteiga. Seu trabalho o levou aos confins da selva, lugares tão remotos que não aparecem em nenhum mapa, bem no meio do nada. Este trabalho já estava fora. A estrada para a montanha havia sido consumida pelo tempo, coberta por árvores caídas, deslizamentos e vegetação densa e sufocante. Levou-lhes 3 semanas para abrir um caminho para a máquina. Ninguém deveria estar lá em cima, sem trilhas, sem caçadores, sem sinal de vida. Apenas o sibilar do vento e o crescimento mecânico dos dentes metálicos na madeira. Meu pai estava em equipe com outro cortador, um cara chamado Rene. Eles trabalhavam longas horas, muitas vezes dormindo em campistas surrados estacionados perto da zona de trabalho. O pagamento era baseado no volume, não no tempo, então eles se esforçavam para turnos de 16 a 20 horas. Sozinhos naquela floresta dia após dia. Começaram com as estranhas vozes fragmentadas dos rádios, vazando em seus fones de ouvido, sussurros mal audíveis, sílabas entrelaçadas com estática que não significavam nada. Eles mudaram de canal, mas as vozes seguiram. Às vezes parecia risada e outras vezes parecia um tagarelar muito distorcido para entender e muito claro para ignorar. Quanto mais eles avançavam na floresta, mais distintas as vozes se tornavam, 2 homens conversando em tons baixos. Eles não eram trabalhadores e não eram da equipe. Meu pai e René concordaram que havia algo errado. Eles não eram caminhantes perdidos ou sobrevivencialistas. Eles eram perseguindo. Foi quando eles começaram a encontrar coisas. Recipientes estranhos enferrujados na vegetação, fogueiras improvisadas ainda quentes com cinzas e sacos de lixo enterrados sob as folhas. Estava evidente que outra pessoa morava ali com eles. Porém, a montanha estava a 2 horas e meia do sinal mais próximo de civilização, e a única forma de acesso era pela estrada que eles próprios haviam desobstruído. Não fazia sentido. Então eles encontraram a tenda. René avistou-a escondida na linha das árvores, camuflada sob samambaias e sujeira. Dentro de um dos sacos de dormir, uma bolsa amassada. E quando eles abriram, roupas íntimas infantis, dezenas de pares. Além disso, corda e fita adesiva. Então esboços amassados de crianças desenhadas como bonecos de palito sendo agredidas, desenhados com rabiscos infantis perturbadores, fotografias espontâneas de crianças em parques e quintais olhando por cima dos ombros. A maçã no chão ao lado do saco de dormir estava fresca. Eles não estavam sozinhos, e a pessoa lá fora era muito pior do que eles imaginavam. René queria sair imediatamente, mas meu pai, sempre teimoso, sempre tentando superar a dor, recusou. Ele insistiu em terminar o trabalho. Poucos dias restantes, combinaram de usar o rádio apenas em emergências, na expectativa de ouvir mais dos invasores. O que eles ouviram os arrepiou. Um homem falava sobre coletar lenha e outro reclamava do barulho das máquinas. Eles nem pareciam que estavam se escondendo. Eles pareciam confortáveis, como se essa fosse a montanha deles. Finalmente, meu pai estourou. Uma noite, após um longo dia de corte, ele pegou o rádio e rosnou: "Quem é você? Por que você está aqui?" Houve silêncio e as vozes nunca mais voltaram. Naquela noite, René acordou meu pai em pânico. "Pegue sua arma, tem alguém lá fora." Meu pai se levantou em total silêncio e então ouviu passos suaves circulando o trailer. Algo raspou sob a estrutura de metal, depois um clique e a maçaneta girando. A porta do trailer se abriu devagar, mas ninguém entrou. Eles esperaram na escuridão e os minutos passaram. Então, sons de arranhões logo além da porta.
Meu pai acenou para René e se aproximou da porta com a arma na mão, descarregada. Ele percebeu tarde demais. As munições estavam em algum lugar na mochila dele. Ele nunca as encontrou. Ao se aproximar da porta, um flash de movimento, depois uma dor intensa. Uma lâmina serrilhada rasgou da sobrancelha direita dele até a bochecha esquerda, passando pelo nariz. Ele cambaleou para fora do trailer e caiu com força. Um homem com uma faca seguiu, pulando em cima dele. Outra figura apareceu atrás deles, chutando a cabeça do meu pai com botas de bico de aço. Atordoado e quase inconsciente, ele viu René saltar do trailer e derrubar o agressor. O segundo homem fugiu para a floresta como um fantasma. O outro com a faca correu atrás dele, deixando para trás apenas uma mancha de sangue na terra e um brilho de lâmina ao luar. Eles não dormiram naquela noite. Dirigiram horas pela escuridão até a cidade mais próxima, onde meu pai recebeu pontos e uma cirurgia de reconstrução parcial. A lâmina rasgou seu olho direito. Até hoje parece menos com um olho humano e mais com a pupila fendida de um gato. Nem ele nem René jamais voltaram lá. 2 semanas depois, o restante da equipe de corte de madeira voltou para terminar o trabalho. Um deles, um cara chamado Keegan, desapareceu. Ele foi encontrado dias depois, jogado em uma vala à beira da trilha de corte de madeira, amarrado, amordaçado, violado, com a garganta cortada tão profundamente que quase havia removido sua cabeça. A polícia nunca encontrou os homens, sem prisões, sem suspeitos. Meu pai não trabalhou um dia na madeira desde então, e às vezes ele acorda gritando à noite. Cerca de 15 anos atrás, eu morava em Sulphur, Oklahoma. Meu parquinho? O Chickasaw. A área de recreação nacional Chickasaw. Eu adorava aquele parque. Pedalei mais quilômetros na minha bicicleta lá do que em qualquer outro lugar. Eu caminhei quase todas as trilhas e pedalei quase todas as estradas. Diariamente, eu pedalava minha bicicleta de montanha nas trilhas, retornando para casa geralmente ao anoitecer. Uma noite, no entanto, eu tinha pedalado mais longe do que o habitual. No meu caminho de volta, decidi percorrer a trilha de uma área conhecida como Buffalo Springs, onde há búfalos vivos e havia uma grande fonte para todos desfrutarem. Enquanto eu voltava, sabia que o fim da trilha estava se aproximando e eu teria que atravessar uma ponte de pedra sobre o riacho, depois subir a estrada até minha casa. Estava escuro nesse momento e tudo que eu tinha para ver era a lua cheia. Eu estava talvez a algumas centenas de metros dela quando senti uma dor aguda na minha coxa esquerda. Parei e olhei ao redor para ver o que tinha me atingido. Então eu ouvi um barulho como se algo tivesse batido forte no chão à minha frente. Havia uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol rolando pela trilha. Eu estava confuso e comecei a olhar para o lado desta colina. Justo quando viro minha cabeça para olhar, quase caio da minha bicicleta quando outra pedra vem voando, atingindo minha roda dianteira. Finalmente consigo ajustar meus olhos para olhar e vejo alguém muito alto e escuro, coberto de pelos no topo da colina, jogando essas coisas em mim e gritando. Eu gritei que tinha um celular e ia chamar a polícia. Na verdade, eu não tinha celular naquela época. Isso pareceu irritá-lo. Ele desceu a colina em minha direção e eu, por motivos claros, liguei a moto e disparei. Justo quando eu cruzava a ponte, ouvi um enorme barulho de respingo no riacho e vi que uma grande pedra havia sido jogada. Eu estava livre para ir para casa, mas fiquei assustado o caminho todo. Fui à estação dos guardas florestais na manhã seguinte e contei ao guarda. Ele pergunta se você foi atacado pelo pé grande. Não sei, mas algo tentava me machucar lá fora. Ok, Justin, se eu ver o pé grande, eu te aviso. Eu disse que estava tudo bem e saí. Na semana seguinte, eu estava andando à luz do dia, quando o guarda do parque se aproximou de mim e pediu para eu entrar. Quando perguntei por quê, ele disse que precisava me mostrar algo. Fomos para a delegacia da cidade, e antes de sairmos do carro, ele se vira para mim e diz:
Eu preciso te pedir desculpas? Sendo honesto, não acreditei quando você me contou que foi atacado. Mas chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas na mesma área, naquela mesma noite, foram atacadas da mesma maneira, dizendo que viram uma coisa grande e peluda, jogando pedras e paus e gritando, chamaram a polícia e saíram com alguns outros guardas florestais, incluindo eu. E então eu me lembrei do que você me contou quando chegamos e começamos a subir a colina, com certeza. Estavam jogando pedras e coisas em nós, armas desenhadas e gritando. 2 oficiais derrubaram um homem. Ele tinha 1,95 m, alto, nu, coberto de lama e tinha cabelos longos e uma barba grande. Ele, na verdade, havia escapado do centro de veteranos. Ele parecia acreditar que estava novamente no Vietnã tentando eliminar o inimigo. O guarda me contou todas essas coisas e terminou dizendo que eu tive muita sorte, porque ele estava de fato tentando acabar com a minha vida. Entramos para eu dar meu depoimento à polícia. Eles tiveram que enviá-lo para uma instalação mais segura para tratamento. Até hoje, sinto calafrios ao caminhar por aquela trilha, sempre olhando para o topo da crista. Alguns anos atrás, minha namorada Ava e eu, ambos caminhantes experientes, decidimos enfrentar um trecho mais remoto da trilha dos Apalaches. Já tínhamos feito partes dela antes, principalmente seções lotadas ao norte, mas ansiávamos por solidão e a encontramos na área de recreação nacional do Monte Rogers, perto da fronteira com o Tennessee. O plano era simples: 4 noites atravessando florestas densas e pontes íngremes, com o último dia terminando em Damasco. Partimos em outubro, justamente quando as folhas estavam ficando douradas. Havia um frio no ar e estacionamos o carro em um pequeno estacionamento de cascalho na White Top Road e começamos a caminhada com alto astral e mochilas superlotadas. Nos primeiros dias não vimos ninguém, apenas veados atravessando a vegetação rasteira e corvos na copa das árvores, crocitando como se estivessem rindo de algo que não podíamos ver. Havia uma estranha beleza no silêncio. Na terceira noite, montamos acampamento em uma depressão rasa a algumas centenas de pés fora da trilha. Ava encontrou um pequeno recanto aconchegante entre as árvores, quase invisível. Nós gostamos disso, parecia bom, seguro e escondido. Naquela noite, a fogueira estava baixa, apenas brasas brilhantes, e estávamos aconchegados em nossos sacos de dormir na barraca, quando senti sua mão no meu ombro. Acorda, ela sussurrou urgentemente. Tem algo lá fora. Eu congelei. A floresta estava silenciosa, sem vento, corujas ou grilos. Apenas um silêncio tenso. Então ouvi um arrasto lento ao longo da parede de nylon da nossa barraca. Ava agarrou meu braço. Soou como uma faca antes, como se estivessem testando o tecido. Meu pulso estava batendo tão alto que eu mal conseguia ouvir. Eu tateei pelo revólver Judge que eu guardava na minha mochila, carregado com cartuchos de .410. Fiquei paralisado dentro da barraca fechada, apenas ouvindo. E então um estalo, um rangido e outro estalo. Passos deliberados e lentos. Eu abri o zíper da barraca, apenas o suficiente para sair e vasculhar a escuridão. A lua estava escondida atrás das nuvens, mas eu percebi um movimento, baixo ao chão, logo além da linha das árvores. Eu acendi a lanterna, seu feixe branco e forte cortando a floresta, mas não havia nada. Eu dei um passo à frente, folhas estalando sob mim, então à minha direita um estalo. Virei-me em direção a isso, a lanterna tremendo em minha mão. Uma forma escura se moveu rapidamente entre as árvores. Então, de volta à minha esquerda, outro som. Alguém ou algo estava mexendo comigo. Eu gritei para a floresta: estou armado, chegue perto de mim e eu juro por Deus que atiro. Mas nada respondeu. Fiquei de guarda até o amanhecer, observando as sombras se moverem como se respirassem. Quando a luz do dia finalmente retornou, caminhei até o perímetro e encontrei o que temia.
Uma pegada parcial de bota no solo macio maior que a minha, afundada pesadamente. Quem quer que tenha deixado isso esteve perto. Desmontamos o acampamento rapidamente e caminhamos rápido, observando, sem pausas, sem conversas. A floresta estava diferente, tensa como se esperasse algo. Naquela noite, achei um lugar perto de um penhasco com uma saliência rochosa. Encaixamos a barraca contra a parede rochosa, pensando que nada poderia se aproximar por trás. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo seguidos. Cada rajada de vento, cada galho quebrando, enviava um arrepio pela minha espinha. Eu dei a Ava o 1911. Mantenha-o perto, não hesite. Mire no peito. Ela assentiu com o rosto pálido e tenso. Eu não acho que nenhum de nós realmente acreditava que estávamos seguros. Horas se passaram, eu tentei ficar acordado, mas o esgotamento finalmente venceu. E eu não sei quanto tempo eu estava fora antes de ouvir movimento farfalhar suave e cuidadoso, e o som de algo sendo arrastado. Levantei-me, arma em punho, e Ava se mexeu por um momento. Contra o tecido fino da tenda eu vi, talvez com 1,73 m, cabeça inclinada, imóvel, como se estivesse nos ouvindo respirar. Eu gritei para eles saírem dali, que eu estava armado. Alguém saiu correndo pela vegetação rasteira. Eu saí disparado da barraca. Nosso equipamento estava todo rasgado, comida e roupas espalhadas. Alguém tinha revirado tudo com propósito. Segui a trilha até o riacho próximo e foi quando vi 4 deles. Luzes laranjas cintilantes, seguradas por figuras do outro lado do riacho, mal visíveis através das árvores. Ninguém se moveu, apenas observaram. Recuei com o coração acelerado e voltei correndo para a Ava. Estamos indo embora agora. Deixamos tudo para trás, exceto nossa mochila e armas sem tenda, sem fogão. Apenas equipamento de sobrevivência enquanto voltávamos para a trilha no meio da noite. A floresta ao nosso redor ganhou vida, com o som de galhos estalando. Vozes baixas e ininteligíveis, não sussurros, talvez cantando. Eu não sei. Mas o barulho fez minha pele arrepiar. Horas depois, quando a aurora começou a tingir por entre as árvores, alcançamos uma curva acentuada. Virei-me instintivamente e ele estava lá, um deles, parado bem no meio da trilha. Uma silhueta escura contra o céu acinzentado. Levantei a arma e gritei: "Quem é você?" Ele virou e voltou para as árvores. Não paramos de nos mover até chegarmos à beira de Damasco. Não me recordo dos últimos quilômetros. Corríamos em pânico, no limite. Nunca descobri quem eram aquelas pessoas ou o que queriam. Mas há algo naquelas florestas, além de animais ou ocupantes atrasados. É pior. E eu nunca voltarei. Isso aconteceu há alguns anos no início de abril. Eu tinha planejado uma viagem solo de canoa de 2 dias pelo rio Current, no Missouri. Se você nunca foi, é um rio alimentado por nascentes, serpenteando por densas florestas e falésias de calcário. Absolutamente lindo e tranquilo. Ele corta um vale com uma enorme bacia de chuva, algo que eu não apreciei totalmente até ser tarde demais. Eu sabia que ia chover. A previsão era de chuvas constantes, mas já remei em condições piores. Imaginei que a água poderia subir 1 ou 2 pés, no máximo 3, nada com o que eu não tivesse lidado antes. Começou a garoar de manhã e eu parti. O rio estava calmo, as árvores apenas começando a brotar folhas, e eu tinha o lugar todo para mim. Até a noite, a garoa se transformou em chuva de verdade, implacável, fria e encharcada. Nunca parou. Na segunda noite, eu estava exausto e encharcado. Montei minha barraca em uma barra de cascalho que ficava a 6 pés acima da linha d'água, um lugarzinho perfeito. Comi algo frio de uma lata e me enfiei no meu saco de dormir e desmaiei ao som da chuva batendo na barraca. Mas por volta das 4 da manhã eu acordei. Algo parecia errado.
A princípio pensei que estava sonhando, mas então percebi que o chão sob mim estava se movendo. O chão da minha barraca estava ondulando como uma cama de água. Coloquei minha lanterna de cabeça e abri a aba. Todo o banco de cascalho estava submerso. O que antes estava 6 pés acima do rio agora era uma minúscula ilha de 3 polegadas e diminuindo. O rio atual havia inchado durante a noite para algo irreconhecível, marrom, rápido e rugindo como um trem de carga no escuro. As árvores ao longo do banco estavam com água até os joelhos e meu equipamento estava flutuando dentro da barraca. Eu me apressei para arrastar tudo o que podia carregar para a canoa e remei para o ponto mais alto que pude encontrar, uma estreita crista mal acima da enchente. Passei a próxima hora na meia-luz tentando ferver café em um fogão de acampamento equilibrado dentro da canoa. Eu estava com frio, tremendo, encharcado, mas ainda muito grogue para entender o quão ruim tinha ficado. Então o sol nasceu, e foi aí que o verdadeiro medo se instalou. Um ruído que era baixo e constante começou a se formar rio abaixo, algo como uma avalanche distante. Eu olhei para cima e vi. Um aglomerado de 4 árvores totalmente crescidas, raízes, troncos, tudo, estava flutuando em minha direção. Árvores inteiras, não apenas troncos, flutuavam na água como palitos levados pela corrente de uma enchente. Atrás delas, a barra de cascalho onde eu havia dormido estava sendo revirada e sugada para baixo. Pedras rolando como moedas em um liquidificador. Tudo estava em câmera lenta e eu não tinha para onde ir. Apenas eu e uma canoa, encurralados entre uma crista e uma armadilha mortal feita de casca e raiz. Uma das árvores girou, virando de lado, vindo direto para mim. O rio ia me esmagar como um inseto. E então, nada menos que um milagre, outra árvore atingiu primeiro. As duas colidiram e a segunda árvore pegou a primeira em suas raízes emaranhadas, redirecionando-a apenas o suficiente para que ela girasse para longe de mim. Se isso não tivesse ocorrido, eu não estaria aqui compartilhando a história com você. Não sei se foi sorte ou o rio mostrando misericórdia, mas eu fiquei naquele caiaque por mais 1 hora, tremendo, observando a água consumir tudo em que eu havia pisado na noite anterior. Quando as pessoas falam sobre a natureza ser bela, elas esquecem que ela pode se tornar selvagem. Sem aviso, o rio não se importa se você verificou o tempo, não se importa se você é um acampador experiente ou apenas procura paz quando ele quer levar. Ele leva tudo e, se você tiver sorte, deixa apenas o suficiente para você remar para longe. Eu era jovem quando isso aconteceu. 15 anos, mas de muitas maneiras ainda uma criança. Eu sempre fui um pouco paranoico, talvez muito consciente de como a segurança é realmente frágil. Na manhã antes da escola, eu disse algo estúpido, algo que eu não podia retirar. Eu disse ao Sam, meu melhor amigo e torturador em tempo parcial, que caminharia para casa pela floresta. Ela havia me provocado mais cedo, revirando os olhos e me chamando de medroso. As palavras eram leves em sua língua, mas queimavam em minha mente, e eu queria provar que poderia ser corajosa, ao menos uma vez. As palavras nem eram tão ruins assim. Elas cortavam uma linha silenciosa atrás da nossa escola e levavam quase diretamente ao meu quintal após cerca de 15 minutos de caminhada. Então, depois que o sino final tocou, eu coloquei minha mochila nas costas e saí da calçada para a linha de árvores. Os primeiros minutos foram tranquilos. O caminho era estreito e emaranhado de raízes e folhas desmoronando que cediam a cada passo. Quanto mais eu avançava, mais silencioso ficava. Sem carros, sem estudantes, apenas o sopro frágil da floresta me envolvendo. E de repente percebi que não conseguia mais ver a escola. Fui engolida por este pânico crescente e continuei, tentando rir para mim mesma. Você está bem, Meg. São apenas as florestas. Acelerei o passo, cuidando para não tropeçar na bagunça de galhos e pedras espalhados pela trilha, e foi quando ouvi um som, um gemido baixo e úmido. Congelei no meio do passo. Meu primeiro pensamento, vergonhosamente, foi Sam. Talvez ela tivesse me seguido para tentar mexer comigo, isso era tão a cara dela.
Revirei os olhos e gritei, tentando ser corajosa. Não tenho medo de você, Sams. Contornei 2 grandes troncos apodrecendo, pronta para pegá-la agachada atrás deles com aquele sorriso bobo dela. Mas não era a Sam. Era um homem que eu não conhecia. Sujo e desgrenhado, agachado contra a madeira com as calças em volta dos tornozelos e uma mão bombeando entre as pernas. O rosto dele estava sujo de terra, a barba irregular e selvagem e as roupas penduradas nele como trapos. Ele me olhou com olhos vermelhos e sorriu. Então ele disse, gemeu meu nome. Maggie. Eu estava paralisado e sem fala. Meu corpo não me obedecia. Ele me imobilizou enquanto meu cérebro gritava para fugir. Fiquei lá como uma estátua quebrada olhando para ele. Ele sorriu mais largo, dentes amarelos e úmidos, como se ele pudesse ver diretamente na minha alma. E então eu corri, esmagando a vegetação rasteira, tropeçando, caindo e me recuperando. O mundo era uma mancha de verde e marrom. Um grito rasgou as árvores, cru e primal. E atrás de mim eu ouvi ele gritar meu nome novamente. Eu não olhei para trás. Eu saí das árvores e entrei no meu quintal, pulmões queimando, pernas tremendo, e corri direto para a casa, bati a porta atrás de mim e a tranquei, e me joguei no meu quarto. Eu não contei aos meus pais. Eu estava tomado pelo medo e pela vergonha. Envergonhado por ter congelado. Envergonhado por não ter lutado. Envergonhado que isso tenha acontecido comigo de alguma forma distorcida. Então, quando minha mãe bateu e meu pai perguntou o que estava errado, eu disse que não era nada. Fiquei trancado no meu quarto a noite toda, encolhido na minha cama, tentando esquecer o que vi, tentando entender o fato de que um homem que eu nunca tinha conhecido sabia o meu nome. Eventualmente, de alguma forma, eu adormeci. Acordei novamente pouco antes da meia-noite. Um grunhido baixo me trouxe de volta à consciência. A princípio, pensei que estava simplesmente sonhando, mas então ouvi novamente. Ele estava na minha janela. Seu rosto sujo estava emoldurado na abertura da minha janela, que ele deslizara para abrir. Ele não estava dentro, ainda não, apenas se inclinando, braços apoiados nos peitoris. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mover. Meus membros estavam presos no gelo. Você me deixa tão duro, baby. As palavras quebraram algo em mim. Comecei a soluçar violentamente, sem fôlego. Mesmo assim, não conseguia me mover. Minha arma de pressão estava no chão ao lado da cama, mas poderia estar a 1 quilômetro de distância. Ele riu, suave e ofegante, como se tudo isso fosse algum tipo de piada para ele. Por favor, vá embora. Finalmente consegui dizer, engasgado. Ele me imitou com uma voz fina e debochada. Por favor, vá embora e... Depois riu novamente e então ele começou a subir. Sacudi meu corpo, reanimando-o. Eu gritei e ele estremeceu, perdeu a aderência e caiu para trás pela janela. Ouvi ele cair nos arbustos, depois o vi disparar pelo quintal e desaparecer na escuridão. Meus pais irromperam no meu quarto. Eu ainda estava gritando e apontando descontroladamente para a janela aberta, gritando que havia um homem dentro. Meu pai não hesitou. Ele mancou direto pela janela atrás dele, gritando na noite. Mas era tarde demais. O homem tinha ido embora. A polícia foi chamada e, ao chegar, revistou a área. Foi quando eles encontraram o ninho. Ele morava no sótão de armazenamento sobre a garagem. Cobertores, embalagens e até garrafas vazias. Um predador humano, escondido a apenas alguns metros de onde eu dormia. Depois daquela noite, ele nunca mais voltou. A polícia nunca o pegou, mas eu nunca mais me senti seguro. 2 anos depois, ainda verifico as fechaduras e mantenho as janelas fechadas, independente do calor. Ainda me assusto com sombras e entro em pânico ao ouvir barulhos noturnos. Nunca mais entrei na floresta desde aquele dia e não pretendo voltar. Minha teoria. Acho que ele me ouviu conversando com Sam naquela manhã. Ouviu ela me provocando. Ouviu eu dizer que iria caminhar pela floresta. Passamos pela garagem a caminho do carro dela.
Ele deve ter estado no sótão então, apenas ouvindo. Acho que ele foi para a floresta naquela tarde, sabendo que eu estaria lá. E eu acho que ele estava me esperando. Nunca me senti tão errado na minha própria pele. Ainda não entendo por que isso aconteceu, mas sei que esse medo não é irracional. Às vezes é a única coisa que te mantém vivo. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Minha família tinha levado o trailer para o fundo da floresta para uma viagem de acampamento com minha tia, tio e primos. Eu era o mais velho entre as crianças, e com uma diferença sólida de 2 anos entre eu e os outros, eu me sentia à deriva. Velho demais para os jogos deles e jovem demais para ficar com os adultos. Mas tudo mudou quando me reconectei com alguns adolescentes que conheci em viagens anteriores. Em uma hora, era como se sempre fôssemos amigos. Naquela noite, os adultos sugeriram um jogo de pega-pega. Lanternas foram distribuídas, as equipes se dividiram entre corredores e caçadores, e eu acabei com os corredores, o que nos deu uma vantagem de 5 minutos para nos escondermos em qualquer lugar na floresta escura como breu. Mais cedo naquele dia, encontramos um estranho pequeno caminho, um túnel através de uma vegetação densa que parecia mais uma trilha de animal do que um caminho, estreito e baixo. Você tinha que se agachar ou rastejar por ele. Lembrei-me disso enquanto os caçadores contavam regressivamente enquanto os outros se dispersavam. Eu me agachei no caminho, movendo-me com as mãos e os joelhos, galhos raspando meus braços e ramos se emaranhando em meu cabelo enquanto eu deslizava mais para dentro, coração batendo forte. Eventualmente os caçadores passaram por perto, suas luzes varrendo a entrada da trilha, mas nunca me detectando. Eu me ajustei mais profundamente no matagal, tentando permanecer em silêncio. Então eu vi uma trilha lateral, quase invisível, meio coberta de musgo e galhos. Eu rastejei, curioso. Ela se abriu em uma pequena cavidade e lá, amassado na terra, estava o corpo nu de uma jovem mulher, pálida, imóvel e ensanguentada. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mover. Meu corpo travou e eu apenas olhei. Seus olhos estavam abertos e sem piscar, e olhando diretamente através de mim. Meus joelhos estavam encharcados em algo espesso e escuro. Então eu ouvi movimento, passos pesados, ofegante. Alguém descia a trilha estreita. Eu sussurrei e os passos pararam. Então eles aceleraram. Fiquei paralisado, mal respirando, e por algum milagre o homem não encontrou o esconderijo. Ouvi ele passar pesadamente pela entrada, arrastando algo. O metal tilintou, suave e agudo, como facas se movendo em uma bolsa. E então eu corri. Saí do mato como um animal selvagem, quebrando galhos e pisoteando folhas. Ele deve ter ouvido. Sua respiração ficou mais alta enquanto me perseguia, e não ousei olhar para trás. Minhas pernas mal funcionavam, tomadas pelo medo. Escorreguei em raízes e pedras, mas consegui retornar à trilha principal. Gritando como um louco. Luzes piscaram, rostos apareceram, vozes chamaram e eu desabei no acampamento, tremendo, tentando explicar o que eu vi. Os adultos ficaram em silêncio mortal, depois entraram em pânico. Minha mãe e minha tia correram para a floresta gritando pelos outros e, em segundos, todas as crianças estavam de volta ao acampamento em segurança. A polícia chegou logo depois. Encontraram um homem rastejando pela trilha, faca na mão, perto de um saco de lixo preto cheio de serras e ferramentas ensanguentadas. Eu não me lembro muito depois disso, apenas os pesadelos e como eu quase morri naquela noite. Quando minha avó faleceu de pneumonia em 2017, ela nos deixou uma antiga propriedade no interior, bem ao sul. Uma área notória por sua história brutal, com a escravidão nas plantações que marcaram a terra por séculos. Minha avó morou lá só por uns 5 anos antes de morrer. Ela herdou a propriedade de seu sobrinho, ele tinha 59 anos quando faleceu, e meus pais haviam visitado algumas vezes, mas eu nunca tinha ido por causa da faculdade e dos estágios durante o verão.
Então, quando a propriedade oficialmente se tornou nossa, decidi que depois de me formar passaria o verão lá. Queria reformar a casa, trabalhar no paisagismo e instalar um pequeno sistema de painéis solares. A vovó vinha administrando o lugar com um velho gerador a gás, e como eu estava planejando uma carreira em energia solar, parecia o projeto perfeito, especialmente com os 150 mil que ela nos deixou como dinheiro inicial. Quando saí da rodovia e comecei a descer as estradas de cascalho, deveria ter percebido que algo estava errado. Mamãe me contou depois que a vovó jamais dirigiu. Ela recebia as compras em casa e ficava sozinha na maior parte do tempo. Para chegar à propriedade, percorri quilômetros de estradas de terra esburacadas. A própria entrada tinha cerca de 500 metros de comprimento, ladeada por velhas árvores retorcidas, cujos galhos se curvavam para dentro, sua espessa copa bloqueando a luz do sol mesmo ao meio-dia. As árvores pareciam se inclinar, como se observassem quem se aproximava. Quando cheguei à casa, era um pesadelo de negligência. Musgo espanhol cobria todas as superfícies como teias de aranha fantasmagóricas. Ervas daninhas sufocavam os canteiros, espinheiros rastejavam na varanda. A casa parecia ter sido engolida pela selva. Vim sozinho, apenas eu, uma mochila com suprimentos, lenha e uma câmera para registrar o estrago. Eu planejei cozinhar refeições simples na fogueira, arroz, cachorros quentes, coisas que não exigiam eletricidade. Eu estava ansioso, até mesmo empolgado. Assustador ou não, eu era lógico e nunca tive medo do escuro. Um dia passou sem incidentes enquanto eu explorava. Encontrei o velho poço, vasculhei as relíquias esquecidas do sótão, bonecas esculpidas, antiguidades empoeiradas com rostos rachados, e descobri uma adega apodrecendo, provavelmente usada nos meses de verão para manter a comida fresca. Nos fundos, perto da linha de árvores, avistei um aglomerado de pedras que à primeira vista pareciam pedregulhos, mas não eram. Eram antigas lápides desgastadas pelo tempo, em sua maioria ilegíveis. Contei 27, mas o aglomerado desapareceu no meio do mato espesso. Não ousei ir mais longe. Carrapatos e cobras provavelmente se escondiam lá, mas me perguntei quantos mais túmulos o crescimento excessivo de vegetação escondia. Ao anoitecer, acendi uma fogueira em frente à varanda. Instintivamente, posicionei-a o mais longe possível do cemitério. Um desconforto vago, que mal registrei na época em que a luz do fogo cintilava contra as árvores retorcidas que margeavam a entrada, transformando seus galhos em dentes serrilhados. A escuridão, as árvores se estendiam acima como uma boca monstruosa. A longa entrada, uma garganta que desaparecia na escuridão absoluta. A meia-lua mal perfurava a copa das árvores, lançando um brilho sinistro. Então eu percebi algo. Através da fumaça e das chamas cintilantes, havia uma figura se movendo pela entrada. Não era apenas uma sombra. Parecia mais escuro que a própria escuridão, com um brilho quase sobrenatural, como um buraco negro dobrando a luz ao seu redor. Minha respiração parou. Peguei minha lanterna e a apontei diretamente para uma entrada. O feixe cortou a noite e a figura desapareceu. Apenas a estrada de terra, as árvores, o silêncio. Continuei olhando, mas a figura nunca reapareceu. Eu me disse que era um truque da luz, talvez fumaça ou uma nuvem passageira, mas o desconforto aumentou. Eu sentia olhos em mim, uma presença observando. Verifiquei meu telefone, o sinal ainda estava lá, graças a Deus. Entrei e escolhi um quarto de hóspedes no segundo andar, no final de um longo corredor longe do quarto da vovó. O colchão era irregular, mas surpreendentemente confortável, e rapidamente adormeci. Por volta das 2 da manhã, acordei com um gemido baixo. Distante, assustador, quase dentro da minha cabeça. Pensei que estava sonhando até o gemido se transformar em um grito angustiante, misturado com palmas agudas e ecos de gritos distantes. O pânico surgiu. Saltei da cama e me arrastei em direção às escadas. O som parecia vir de fora. Pressionei meu rosto contra uma janela e escaneei o quintal e a entrada. Nada. Silêncio.
Nenhum movimento, nenhuma luz, nenhum sinal de alguém ou algo. Meu coração batia forte. Estava eu perdendo a cabeça? Conferi todas as janelas nos 2 andares, todas silenciosas e escuras. E após 30 minutos, exausto e aterrorizado, eu estava no sofá da sala. A casa é legal. O quarto da vovó ficava no final de um pequeno corredor a partir dali. Assim que comecei a cochilar, ouvi de novo um rangido suave do corredor, seguido de um sussurro tão baixo que mal era audível. Mas eu conhecia aquela voz. Era a da minha avó. E uma palavra desesperada. Cora. Eu não hesitei. Peguei minhas chaves, desci as escadas voando e estava do lado de fora em segundos. Pulei para dentro do meu caminhão, acelerei e desci aquela entrada diabólica. A árvore parecia viva. Sombras se acumulavam sob seus galhos como centenas de mãos enegrecidas, estendendo-se. Quanto mais eu avançava, mais sombras surgiam. Bati em um buraco na estrada de trás, estourando um pneu, mas não me importei. Eu acelerei ao máximo até chegar a um motel decadente. O tipo de lugar que você reza para estar vazio. E nunca me senti tão seguro em minha vida. Eu nunca voltei. Isso ocorreu há cerca de 17 anos durante as férias de verão. Meu amigo e eu fomos visitar outro amigo que estava passando o verão em uma pequena aldeia remota na Bielorrússia. A casa era dos avós dele e o lugar todo parecia super isolado. Honestamente, foi muito divertido no início. Nós íamos nadar em um lago próximo todos os dias e à noite ficávamos acordados até tarde, apenas sentados à beira da água, ouvindo o tipo de silêncio ensurdecedor que você só consegue no campo e conversando por horas. Durante o dia, nós íamos colher cogumelos, explorar a área, tirar fotos e simplesmente criar boas memórias juntos. Ficamos por algumas semanas, mas depois um amigo teve que sair mais cedo por questões familiares. A única maneira de sair era um ônibus que passava 2 vezes por semana, e ela perdeu. Ela voltou para a casa do nosso amigo e pediu que a acompanhássemos até uma rodovia próxima para pegar carona. A estrada principal ficava a cerca de 7 milhas de distância, então começamos a caminhar. Quando chegamos lá era meio da semana e nenhum carro passava. Acho que a maioria das pessoas estava no trabalho ou na cidade. Conforme anoitecia, optamos por voltar caminhando. No retorno, passamos por aldeias vizinhas parcialmente abandonadas. Honestamente, foi bastante assustador, mas nos mantivemos entretidos cantando e brincando e mantendo o medo à distância. Escurecia e ainda restavam 4 milhas a percorrer. Acabamos numa estrada com floresta densa dos 2 lados. De repente, ouvimos barulhos vindos das árvores. O ambiente estava extremamente escuro e perturbador. Tentávamos brincar com a situação, mas no íntimo, todos sentíamos que algo estava errado. Então meu amigo apontou e vimos 2 enormes olhos amarelos nos encarando das árvores. Continuamos andando em silêncio, até que um de nós disse nervosamente: "Deve ser algum tipo de vagalumes estranhos nos perturbando." Nós rimos, mas todos nós sabíamos que definitivamente não eram vagalumes. Isso foi muito antes dos celulares, então não dava para ligar para ninguém. Tivemos que continuar recuando para a segurança. Quando nos aproximamos da aldeia, 2 de nós ouvimos uma voz feminina vindo da floresta. Nós nos olhamos, ambos percebendo que ouvimos enquanto o terceiro amigo estava falando e não percebeu. Fiquei com arrepios. Soou tão real e o fato de eu não ser o único que ouviu tornou tudo ainda mais assustador. Não dissemos nada até voltarmos para a casa. Aqui é onde fica ainda mais estranho. No folclore eslavo não existe apenas o Leshi, o espírito da floresta que protege as madeiras e às vezes prega peças nas pessoas, mas também a Russalka. Russalka são espíritos femininos mitológicos associados a lagos e rios. Elas geralmente são descritas como belas mulheres, com cabelos longos, às vezes dito para atrair pessoas, especialmente à noite com seu canto ou vozes. Nós tínhamos passado tantas noites no lago
e então ouvir uma voz feminina misteriosa vindo das árvores mais tarde, definitivamente nos fez questionar se tínhamos nos aproximado um pouco demais de algo sobrenatural. Ainda brincamos sobre aqueles vagalumes descontrolados, mas no fundo, sabemos que vimos e ouvimos algo inexplicável. Entre as casas abandonadas, os olhos brilhantes na floresta e aquela voz feminina assustadora, foi honestamente uma das experiências mais assustadoras e estranhas da minha vida. E sim, eu ainda penso naquelas noites no lago e me pergunto o que poderia estar nos observando ou ouvindo da escuridão. O pântano Okefenokee está localizado principalmente no sul da Geórgia e parcialmente no norte da Flórida. Eu ia para lá desde que era criança. Meu pai e meu tio eram entusiastas ao ar livre e eu cresci aprendendo a amar as mesmas coisas. Agora, se a primeira coisa que veio à sua mente quando eu disse pântano foram jacarés, você estaria correto. E o Okefenokee tem alguns dos maiores por aí. Pode parecer super assustador para quem não é do sul, mas o ditado estranho realmente é verdadeiro. Se você os deixar em paz, eles te deixarão em paz. Remando lentamente pelas águas escuras e cor de chá, se você passar muito perto de um, ele se esgueirará silenciosamente para as profundezas turvas. Ele não está vindo te buscar. Você interrompeu o banho de sol dele. Como crianças do ensino fundamental no sul da Geórgia, era uma espécie de rito de passagem ir à excursão para Okefenokee e ser guiado em um tour por Okefenokee Joe. Joe era um verdadeiro amante da natureza, extremamente conhecedor, amigável, bom com as crianças e engraçado. Um pouco estranho, mas geralmente considerado um bom sujeito, uma lenda local, ele chegava com o barco mais perto do grande jacaré do que meu pai jamais me permitiu. Ele nos ensinou sobre eles, até chegamos a ouvir o chamado de acasalamento de alguns dos machos e observar muitos de seus comportamentos de perto. Ele também nos mostrava todas as aves, cobras e outros animais selvagens. Os habitantes do pântano estavam tão acostumados com o barco do Joey que não fugiam quando ele se aproximava. Ótimas lembranças. De qualquer forma, avançando para a minha idade adulta, eu ainda tenho um grande amor pela natureza. Recém-casado, estava conseguindo despertar o interesse da minha esposa e enteada por caiaque, acampamento e caminhadas. Eu as introduzi de maneira bastante fácil, em lagos calmos e belas nascentes de água cristalina, alimentando os cursos d'água da Flórida. Nós encontramos alguns jacarés, mas as meninas já haviam se acostumado com o fato de que eles não querem machucar humanos. Decidi que era hora de ir para o Okefenokee e mostrar a elas o pântano onde eu brincava na minha infância. Saímos em um fim de semana por impulso. Eu não tinha ligado antes para reservar um acampamento porque assumi que não estaria tão movimentado ainda, mas eu estava errado. Todos os locais para acampamento com barraca estavam ocupados. Eu estava visivelmente chateado, então acho que o guarda florestal sentiu pena de mim. Ela nos instruiu a esperar. Ela iria verificar mais uma coisa. Quando ela voltou, trouxe ótimas notícias. Havia um local para grupos primitivos disponível que são áreas maiores, geralmente distantes dos principais acampamentos, ideais para grandes grupos como escoteiros. Eles não têm eletricidade. Acampamos de modo totalmente primitivo o tempo todo, então não foi um problema. Os guardas explicaram que este local de grupo estava fechado há 2 temporadas devido à estrada danificada por enchentes. Disseram que consertaram a estrada na semana anterior, mas ainda não relistaram o local como disponível. Ela ofereceu para nos vender pelo valor normal em vez da taxa de grupo. Nós pagamos. E ela nos mostrou de forma vaga no mapa como chegar à nossa casa para a noite. Lembro-me de pensar que era muito distante dos outros locais. Seria bom e tranquilo. Perfeito. Enquanto estávamos no escritório, descobrimos que naquela noite haveria uma remada noturna guiada por um guarda florestal. Este parque em particular, dentro do Okefenokee, é um parque designado como céu escuro, indicando pouca poluição luminosa.
Eu já estava animado para mostrar à minha família as estrelas na Via Láctea. Então sair para a água à noite e ver os céus dessa maneira parecia incrível. Nos inscrevemos para o passeio noturno de remo e fomos para o local de acampamento. Uma vez que chegamos lá, você podia dizer imediatamente que a área não tinha sido usada em vários anos. Super crescida, teias de aranha por toda parte e cheia da vida selvagem usual. Eu meio que prefiro as coisas assim, então não pensei duas vezes sobre isso. Estava tão longe dos acampamentos e da área principal do escritório. Você não podia ouvir um único som de outros humanos ou veículos. A área era grande, então eu andei um pouco para encontrar um bom lugar para montar. Olhei de volta para o meu mapa para tentar avaliar exatamente como essa pequena ilha era formada. E percebi que o que eu estava vendo e o que o mapa mostrava não se alinhavam exatamente. Tanto faz, tenho certeza de que estou apenas lendo errado. Montamos acampamento e aproveitamos o sol e os sons da natureza. No início da primavera, as hordas de mosquitos e outros insetos do pântano ainda não estavam em plena força. Os insetos no pântano durante o verão poderiam ser uma história de terror. Por volta das 7h30, carregamos os caiaques de volta para a minha caminhonete e seguimos para a área de lançamento do outro lado do parque, pois nosso passeio guiado deveria começar às 8h. Nos aproximamos da área de lançamento para descarregar, e havia cerca de 15 a 20 pessoas também saindo para remar. Liderados por um jovem e animado guarda florestal, todos nós deslizamos para a água com nossas lanternas de cabeça em luz vermelha. Saímos do pequeno canal em que estávamos viajando e emergimos em um rio maior que serpenteava pelo pântano. Enquanto nos movíamos lentamente e silenciosamente, ciprestes cobertos de musgo espanhol se erguiam sobre nós em ambos os lados, com um dramático pôr do sol laranja e rosa como pano de fundo. O sol finalmente começou a desaparecer, as estrelas começaram a surgir. Era absolutamente deslumbrante e ainda é uma das minhas memórias favoritas de caiaque. Eu nunca tinha realmente visto a Via Láctea assim antes. Era uma lua nova, escura como poderia ser, e a cerca de 1 milha de nosso lançamento original, todos nos reunimos no meio do amplo canal e ficamos completamente parados e silenciosos. As águas escuras e imóveis do pântano refletiam os céus como um espelho. Milhares de estrelas e galáxias cintilavam acima de nós e abaixo de nós. Era como estar no espaço. Estrelas cadentes eram vistas a cada poucos minutos. Era realmente mágico. A única luz artificial no céu era o brilho opaco de Jacksonville, Flórida, no horizonte, que estava a cerca de 100 milhas a sudeste de nós. Após algum tempo, o guarda florestal nos tirou do transe. Era hora de voltar. Quando estávamos remando lá fora, tinha sido crepúsculo por grande parte da viagem, com muito pouca luz, o suficiente para silhuetar as árvores e os galhos contra o céu e um leve brilho na água, mas agora estava completamente escuro. O guarda florestal nos disse para voltar a ligar nossas lanternas de cabeça para a configuração normal de luz branca, para que todos pudéssemos ver bem o suficiente para navegar para fora do pântano. À medida que cada lanterna de cabeça lentamente se acendia e o pântano era iluminado, fomos recebidos com centenas de olhos brilhantes. Agora, como eu disse antes, eu cresci aqui, jacarés não eram nada novos ou assustadores para mim. No entanto, crescendo, nunca realmente ficamos na água após o anoitecer. Nós brilhávamos nossas luzes sobre a água para olhar todos os olhos, mas da terra firme, longe de todas as feras. Agora eu me encontrava junto com minha pequena família, literalmente empurrando jacarés flutuantes com nossos caiaques. Eles estavam absolutamente por toda a parte, em todos os lados do canal, bem como bloqueando nosso caminho para o centro. O guarda florestal liderava, assegurando a todos que não se preocupassem. Ele remou em direção a um grande grupo de olhos brilhantes, à nossa frente, e passou direto por eles. A maioria dos olhos simplesmente desapareceu debaixo d'água. Mas o jacaré, diretamente no caminho do guarda florestal, se debateu e sua cauda realmente atingiu o caiaque.
Suspiros agudos do grupo perfuraram o ar noturno do sul, que era silencioso, mas o guarda florestal não mostrou nenhum sinal de pânico, o que foi tranquilizador. Todos nós apenas confiamos no jovem que não iríamos realmente irritar esses jacarés ao remar diretamente neles, e à medida que avançávamos, os sons dos jacarés sendo atingidos pelos caiaques e se debatendo eram ouvidos a cada poucos minutos. Não havia outro som estridente, ou movimentos, apenas o constante chamado de sapos, cigarras e o espirro desses dinossauros perturbados. Quando finalmente voltamos para o pequeno canal que levava ao lançamento, não havia mais olhos brilhantes. Não posso negar que fiquei um pouco assustado. Posso dizer com sinceridade que não entrei em pânico. O guarda, sendo tão legal e confiante ao liderar o caminho, tornou bastante fácil manter a calma. Todos começaram a relaxar novamente quando nos aproximamos do lançamento e saímos, carregamos nossos barcos e, um a um, voltamos para nossos acampamentos. Havia uma fila de luzes traseiras vermelhas se afastando em direção ao acampamento principal, enquanto minha esposa, filha e eu nos separamos sozinhos na escuridão em direção ao outro lado do parque, onde nosso local estava. Eu me lembro daquele sentimento meio estranho, mas todos passaram pelo desafio do portão com segurança e sem problemas. Agora estávamos rindo disso e comentando sobre como toda a experiência foi legal. Estávamos de alto astral, sem estresse. Não sabíamos do terror que viria mais tarde naquela noite. Retornamos ao nosso local por volta da meia-noite, famintos. Eu comecei um bom fogo enquanto minha esposa preparava o jantar e a refeição ficou pronta. Por volta da 1 da manhã, nos acomodamos perto do fogo para ficar confortáveis e comer. Eu não tinha dado 2 mordidas na minha comida quando a experiência horrível começou. As cigarras e os sapos estavam cantando, mas você tende a abafar isso em ruído de fundo porque é tão constante. De repente, do zumbido calmante do canto deles, surgiu um som que eu nunca esquecerei. Um rosnado baixo, retumbante, gutural, longo, profundo e vibrando em nossos peitos. Todos nós congelamos e nos olhamos como se disséssemos: "Vocês ouviram isso?" Nem 10 segundos depois ouvimos novamente. Soava muito perto, como se estivesse logo atrás do mato próximo ao nosso acampamento. A única coisa com que eu poderia honestamente relacionar naquele momento era o rosnado do T-Rex em Jurassic Park. Como você pode imaginar, eu estava apavorado. Eu já fiquei assustado na floresta e nos pântanos, vendo gás do pântano, figuras estranhas e ouvindo gritos. Estive no corpo marinho e encontrei ursos nas montanhas Apalaches. Explorei vários lugares. Quando eu te digo, eu nunca estive tão assustado, eu estou falando sério. Medo puro, cru, primordial. Eu prontamente mandei as meninas entrarem na cabine da minha caminhonete. Elas entram no caminhão e eu pulo na caçamba do meu caminhão com meu pequeno Magnum 357 em punho. Eu imaginei que estar lá atrás me tiraria do chão e me daria uma pequena vantagem sobre o que quer que estivesse vindo. Pedi às meninas que trancassem as portas e abrissem a janelinha traseira para nos comunicarmos. Comecei a acender freneticamente minha lanterna, apontando minha arma junto. Mas eu não vejo absolutamente nada. Continuamos a ouvir o rosnado vindo de uma direção geral, não ficando mais suave ou mais alto, apenas emitindo continuamente em intervalos de 3 a 5 segundos a cada 30 segundos ou mais. Vinha do mato ao lado do nosso local. Ilumino toda aquela área, mas nada vejo. Apenas folhas grossas de palmeiras sob mato e pinho. Nenhum movimento whatsoever. Então, de repente, ouvimos o som vindo da direção completamente oposta, mais para a área aberta do nosso local. Eu me viro rapidamente e ilumino aquele caminho, e é quando percebo a densa neblina que se instalou em toda a área. Era uma neblina úmida, pegajosa e sufocante. Quase de imediato, o som de rosnado voltou a vir da direção inicial. Foi quando percebi que eram 2 fazendo uma espécie de chamado e resposta um com o outro. Foi também quando percebi que os outros sons do pântano haviam silenciado.
Apenas o chamado e resposta do que quer que estivesse emitindo aqueles sons absolutamente angustiantes. Por um momento, ficou um silêncio ensurdecedor. Apenas a densa neblina parecia ter seu próprio som silencioso. Minha esposa, com uma voz trêmula e trêmula, me disse que queria sair imediatamente e nossa filha concordou. Eu estava completamente apavorado. No entanto, não entenda isso errado. A ideia de simplesmente deixarmos todo o meu equipamento de camping caro para trás era de alguma forma mais ofensiva, sem mencionar que eu estava ficando meio frustrado. Estou em casa neste pântano, conheço todas as criaturas daqui e me sinto confortável. Está quase me irritando que algo aqui fora me deixe tão assustado e confuso. Começo a racionalizar o que poderia estar causando esse som. Subitamente tudo recomeçou. Mas agora parece que podem ser 4 ou 5. Todos rosnando uns para os outros. Os sons se sobrepõem, vindos de todas as direções. Um coro demoníaco de estrondos profundos e sugadores de alma que não se aproximavam nem se afastavam, apenas nos mantendo cercados de perto. Se eu tivesse que fazer cocô, acredito que teria feito nas minhas calças. Eu me mantive pelo menos um pouco calmo, afirmando que deveria ser algum tipo de animal. Eu nem sequer considerava a ideia de algo sobrenatural. Minha esposa continuava dizendo que parecia um grande gato, e embora eu concordasse, eu sabia que não era isso. Teriam que ter sido leões ou tigres massivos para fazer esse tipo de rosnado extremamente grave. Eu quebrei a cabeça pensando no maior animal que poderia ser e sempre voltava para o jacaré. Porém, tínhamos acabado de remar através de um enxame inteiro deles, alguns enormes, e não emitiram nenhum som durante todo o tempo. Não poderia ser isso. Até pensei que o jovem e brincalhão guarda florestal tinha orquestrado algum tipo de piada prática extravagante em nós, pobres acampadores aqui sozinhos. Realmente e verdadeiramente eu não tinha ideia do que era, e não poder nem mesmo ver um vislumbre para que eu pudesse atirar para proteger minha família era muito impotente. Queria ter mais palavras para expressar meus sentimentos. Apenas parado cegamente na traseira do caminhão, ouvindo o que eu só podia imaginar serem as coisas mais assustadoras, mais malignas e mais vil do planeta, sabendo apenas que elas queriam matar, comer ou de outra forma mutilar a mim e minha família. Parecia uma eternidade. Provavelmente já estávamos escondidos no caminhão por pelo menos 15 minutos. Finalmente tinha ficado quieto novamente e eu disse às meninas que poderíamos sair, mas eu não iria deixar o equipamento. Subi na cabine e liguei o caminhão e o movi, posicionando onde eu poderia iluminar nossas coisas com os faróis, enquanto eu empacotava tudo. Com a arma na mão, comecei a enrolar a barraca, recolhendo todas as nossas coisas e jogando-as na caçamba do caminhão, rezando para que nada louco acontecesse, como meu caminhão morrer ou algo mais, perfeitamente cronometrado, como aquele momento de horror cinematográfico. Tentei demonstrar confiança para não assustar minha família, mas na minha cabeça me sentia tão vulnerável como se fosse a presa de algo. O rosnado não voltou a acontecer e, honestamente, o silêncio estava me assustando mais do que qualquer coisa. Isso é a neblina. Nunca esquecerei o quão opressiva parecia. Todo o nosso equipamento estava encharcado por ela e eu juro que era difícil respirar o ar. O fogo não passava de uma brasa, embora estivesse aceso e brilhante 20 minutos antes. Justo quando eu estava enrolando o último colchonete, um último rosnado, mais próximo do que antes, me abalou até o meu íntimo. Eu agarrei aquele mapa e comecei a correr, entrando no caminhão ao estilo Duque de Hazzard e partindo, nenhum de nós olhando para trás. Descobri mais tarde, quando consegui sinal de celular, que os sons que estávamos ouvindo eram de grandes jacarés machos. Esse som é o chamado de acasalamento deles. Quanto mais alto, mais grave e mais assustador o som, mais a fêmea do jacaré o acha atraente. Esses devem ter sido os jacarés mais sexy do pântano, porque eu nunca tinha ouvido esse som na minha vida. Eu estava sob a impressão de que sabia como era o chamado de acasalamento deles por causa das minhas experiências de infância no barco de Okefenokee Joe e com meu pai e tio. Esses jacarés
devem ter sido absolutamente massivos, verdadeiras unidades para produzir os sons que estávamos ouvindo, porque não era nada parecido com o que eu tinha ouvido no pântano. Era exatamente como no vídeo, mas eu estou te dizendo, pessoalmente, você pode sentir fisicamente isso vibrando suas entranhas. Embora tenha me sentido um pouco confortado por saber que o barulho era apenas de jacarés flertando e não sendo agressivos, minha esposa e filha ainda acham que estávamos em perigo devido à proximidade. Eu entrei no Google Maps e tentei descobrir exatamente onde acampamos, porque, olhando para o mapa que o guarda florestal nos deu, não deveríamos estar tão perto da água. Eu nunca consegui descobrir exatamente onde acabamos. Não sei se foi por estarmos no lugar errado, ou pelo fato de a área não ter tido nenhuma atividade humana por 2 anos, ou uma combinação de ambos, que nos aproximou de toda essa atividade de acasalamento que geralmente não ocorre perto de áreas com muitos humanos. De qualquer forma, resultou em uma experiência emocionante que ainda é tema de nossas conversas. Como uma adição engraçada à história, o mais hilário foi que minha filha estava comendo milho na espiga quando ouvimos o som pela primeira vez. Ainda estava em suas mãos. Então, durante todo esse evento de estar aterrorizado e ouvir os rosnados, ela estava segurando um milho na espiga. Espero que você tenha gostado da história. Posso garantir que foi muito real e, de certa forma, um dos mais assustadores da minha vida. A neblina, o cenário, tudo era perfeito para torná-lo ainda mais assustador e eu nunca vou esquecer aquele tipo particular de medo que experimentei naquela noite. Sou um guarda florestal e muitas pessoas realmente não entendem o meu trabalho. Eles presumem que eu apenas fico em uma cabine recebendo algumas notas, distribuindo mapas às vezes e desejando boas caminhadas às pessoas. Para ser honesto, eu meio que pensava isso também antes de começar. A cabine, por exemplo, não é tão segura quanto você imagina. Deixe-me dar-lhe algum contexto. Era uma tarde tardia, o sol pendurado baixo e o céu se transformando em um lindo tom de roxo e laranja. Então este homem apareceu com janelas totalmente escuras. O forte cheiro de gasolina e cigarros me atingiu antes de eu vê-lo. Eu dei um passo à frente com a voz firme, mas por dentro minha pele estava arrepiada. E foi quando eu vi o que ele estava segurando. Um facão. Ele não disse uma palavra. Ele me encarou com olhos indecifráveis, uma mão descansando no punho. Então, sem aviso, ele deu um sorriso que não alcançou seus olhos, mas um sorriso malicioso de pura maldade. Ele desencadeou uma enxurrada de maldições. Não apenas palavras raivosas, mas uma ameaça de me prejudicar. Tudo o que ele queria era que eu ouvisse isso, então ele jogou seu carro em marcha ré, pneus girando, rasgando a terra enquanto ele fazia um retorno imprudente que quase o fez bater no fosso. E ele desapareceu pela estrada e foi a última vez que o vi, ou pelo menos eu pensei. Horas depois, justo quando a lua se escondia atrás de nuvens espessas, eu pensei ter ouvido um leve arranhão vindo da borda das árvores. Inclinei-me para fora da janela, nada havia. E então eu vi uma sombra se desprendendo da floresta. Ele estava lá, parado além do feixe da minha lanterna, o facão brilhando contra a lua. Sem carro desta vez. Sem palavras. Era como se ele estivesse me perseguindo. Eu bati a janela da pequena cabine e a tranquei, procurando o botão de emergência, mas meu rádio estava morto. Peguei minha lanterna e saí correndo da cabine na esperança de superá-lo, de perdê-lo no labirinto de árvores. Atrás de mim, o som de botas pesadas batendo na terra macia ficava mais alto, o ruído da faca cortando a vegetação rasteira. Corri cegamente, a luz da lua mal penetrava na copa das árvores, e então ouvi a voz do homem. Você não pode se esconder aqui. O pânico subiu pelo meu peito, eu não sei como consegui correr mais rápido do que ele, mas cheguei a uma pedra muito grande e me escondi atrás dela. Ele nunca pensou em procurar e apenas continuou correndo,
Eu esperei por cerca de 15 minutos quando eu sabia que ele provavelmente estava longe o suficiente ou perdido antes de eu recuar silenciosamente. Então entrei no meu carro e fui embora. Isso realmente me fez pensar sobre eu querer trabalhar como guarda florestal depois disso. Estávamos dirigindo por uma floresta densa no norte do México, do tipo que parece saída direto de um filme de terror. Pinheiros intermináveis, neblina baixa e quase nenhum outro carro. Havia chovido antes, então o ar estava espesso com aquele cheiro de terra molhada e pinho. A estrada era sinuosa, sem postes de luz, apenas a natureza. Em algum momento pegamos um caminho errado. Nada demais, ou assim pensávamos. Um erro bobo, mas eu estava irritado por ter desperdiçado tempo sem motivo. Então demos meia volta e retornamos ao caminho certo. Então, ao sairmos da curva, vimos uma árvore enorme tinha acabado de cair na estrada. E eu quero dizer que as raízes ainda estavam molhadas e sujas, como se o chão tivesse desistido de segurá-las, se não tivéssemos pegado aquele caminho errado, se não tivéssemos desperdiçado aqueles poucos minutos. Estaríamos debaixo daquela árvore, sem tempo para frear, sem como desviar, apenas um momento final de destino, e eu tenho 100% de certeza que o tempo teria sido apenas nós ali mesmo. Ficamos ali olhando para ela, meu coração acelerado com a chuva batendo no carro. Estava irritado por perder tempo, mas agora percebia que aqueles minutos desperdiçados provavelmente nos mantiveram vivos. Isso ainda me assusta. Às vezes, o universo brinca com você da melhor forma. Oi, gente, aqui é o Morte. Muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham curtido as histórias de hoje. Vocês sempre podem me dizer se gostaram. E se quiserem algum conteúdo extra exclusivo, fiquem à vontade para se juntar à página de membros clicando em participar. Ou sigam o link para o Patreon para mais vantagens legais. Por enquanto é isso. Espero vê-los na quinta para algumas histórias de hotel verdadeiramente arrepiantes. Uma breve atualização para todos. Estou planejando algo especial para junho, o mês do meu aniversário. Espero fazer um vídeo por dia, de segunda a sexta, uma grande compilação no sábado, descansar no domingo e começar tudo de novo. Um mês inteiro de bonança de conteúdo, e algumas das coisas que tenho em mente vão ser incríveis. Então espero ver você lá.